A gente tem gente da equipe, a Maria Eduarda e a Janine, e elas vão fazer o controle da chamada, né, da lista de presença. E eu não sei se é o caso, mas eventualmente alguém às vezes faz o login com o e-mail de outra pessoa e daí não aparece o nome que a gente vai buscar, né? Então, nesses casos, para agora ou para as reuniões futuras, eu ia pedir para que quem entrasse com outro login, com o nome de outra pessoa, que mandasse ali no chat, olha, eu sou tal pessoa, para a gente poder, para a gente marcar na frequência, tá certo? Vamos começar então a reunião de hoje. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela com vocês aqui. Ô, Guga, desculpa te interromper, e colocar também se for de região, se for secretário, se for de entidade, né? Vai ficar mais fácil para vocês. Exato. Cada vez que alguém for falar alguma coisa, especialmente, sabe? A primeira vez, às vezes, depois da primeira vez, a gente a gente já entende quem é, né? Mas na primeira vez, se puder, especialmente. Tá dando eco? Não? Não. Não, tranquilo. Tá. Eu tô no celular também, assim eu consigo acompanhar como é que eu vou ver, porque daqui a pouco eu vou compartilhar a tela e talvez eu não me veja. Vamos ver aqui se eu consigo. Opa. Certo? Agora, né? Deixa eu só colocar aqui uma estruturazinha para me ver. Então vamos lá, gente. Como vocês. Opa. Deixa eu tirar isso aqui. Como vocês já sabem, hoje então a gente vai ter a nossa terceira reunião. Bom, primeiro, bem-vindo a todos, né? Vamos dar início então a mais uma reunião extraordinária do Conselho de Desenvolvimento de Biguaçu. E nessa reunião extraordinária, mais uma vez, a gente vai discutir a leitura da cidade, né? Parte do processo de revisão do Plano Diretor de Biguaçu. As duas últimas reuniões, a arquiteta Bianca apresentou a leitura técnica, que é toda a produção técnica de mapeamento, levantamento e análise que está sendo feita pelas equipes técnicas, né? Mas até agora. E hoje a gente vai fazer a apresentação sobre o que é a leitura comunitária, que tem a ver com recolher o que foi a participação da população de Biguaçu até agora, até o momento, nesse processo de revisão do plano diretor. Tá? A leitura comunitária ela tem um foco em diagnóstico, né? Mas o que a gente chama de participação acaba sendo mais amplo do que o que é a leitura comunitária, porque envolve, por exemplo, todas as audiências, né? As que já aconteceram e as futuras. A consulta pública também é uma forma de participação. Mas só para vocês entenderem, o que a gente chama de leitura comunitária é essa participação da população através de oficinas e do questionário, né? E é o que a gente vai ver hoje, tá? Mas antes de entrar nesse tema, eu queria submeter à votação a ata da terceira reunião, que foi a reunião passada. Lembrando que na reunião passada a gente aprovou a ata das duas primeiras reuniões extraordinárias, né? Vocês receberam por e-mail junto com a convocatória. Então, queria colocar, não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre a ata. Imagino que não, né? A ata é uma coisa que, no geral, é um relato do que foi a reunião. Posso colocar em votação já, então? Então, a partir de agora, em votação, a aprovação da ata da terceira reunião extraordinária, que foi no dia 18 de maio. Eu sugiro que a gente vote o seguinte, eu vou perguntar se alguém tem alguma coisa contra, se alguém tem alguma coisa, se alguém se abstém da votação, e daí quem não se manifestar, vota a favor. Pode ser assim? Eu acho que fica mais fácil quando a gente faz, e pelo menos é a maneira que a gente tem trabalhado sempre que faz reuniões online, tá? Então, vamos lá. Votos contrários à aprovação da ata. Por favor, se manifestem pelo chat. Eu não estou vendo nenhuma manifestação no chat, então não teve nenhum voto contrário, né? Abstenções em relação à aprovação da ata do dia 18. Por favor, se manifestem pelo chat. Sem abstenções também, né?
Então, quem não se manifestou, aprova e foi aprovada por unanimidade. Tá certo? Todo mundo entendeu esse sistema de votação? Tem alguma dúvida? Não sei se nas reuniões online faziam de outra maneira. A gente acha que assim funciona, mas é uma coisa que a gente até pode discutir eventualmente em alguma outra reunião. Não, online, o Guga, até para esclarecer, online a gente também pede a manifestação contrária quando não se manifesta alguém é aprovado. É isso. É Perfeito. exatamente como tu fez, só para esclarecer. Perfeito. Porque a gente não vê, né? Então é mais fácil que seja assim. Perfeito. Então está aprovada a ata da terceira reunião. Vamos lá, gente. Como eu tinha adiantado um pouco para vocês, e também porque imagino que todos aqui já participaram das reuniões anteriores, o que a gente está discutindo já nessas últimas 3 semanas é a leitura da cidade, que engloba tanto a leitura técnica como a leitura comunitária. A gente acabou estendendo essa discussão para mais uma reunião, que é a de hoje, então a gente vai concentrar o dia de hoje na leitura comunitária, que tem a ver com a participação da população de Biguaçu até o momento. A gente colheu todas as informações desse processo participativo, organizou, sistematizou e hoje vai apresentar para vocês o que aconteceu até agora, certo? Ela é a parte final que dá sentido, não final, final no sentido de finalidade, certo? A essa etapa que a gente chama de etapa de diagnóstico, que na sequência do plano diretor é a etapa 2. Ainda vai ter uma etapa de diretrizes, uma etapa de propostas, e lá no final. Começando então agora a apresentação propriamente da leitura comunitária, é importante dizer algo que eu até já comentei na reunião presencial algumas semanas atrás, qual que é o sentido de fazer diagnóstico? Diagnóstico para muita gente tem esse caráter de diagnóstico médico, né? Quer saber qual problema tem o paciente para poder saber qual terapia vai ser utilizado, qual tratamento vai ser utilizado, qual solução vai ser encontrada a partir desse problema. E é um pouco essa lógica de diagnóstico mesmo que a gente utiliza quando a gente faz uma revisão de plano diretor, só que além de fazer um diagnóstico dos problemas, a gente também tenta identificar as oportunidades, certo? Porque a gente já está fazendo um diagnóstico, mas pensando, né? Olha, depois a gente vai ter que ver o que a gente faz com o que a gente tem. Então, faz parte desse processo não só identificar o que é problema de Biguaçu, mas também aqueles pontos que a gente vai ter a nosso favor quando a gente quiser fazer uma proposta para Biguaçu, tá certo? E é verdade que quando a gente se coloca a discutir uma situação, dificilmente a gente pensa que está tudo bom, né? Muitas vezes a gente tem um pouco um foco naquilo que tem que melhorar. E tem um aspecto bom nisso, né? A gente consegue, justamente identificando os desafios, ver aquilo que a gente tem que melhorar. Mas o processo, no geral, e a gente vai ver isso a seguir, tentou organizar todo o diagnóstico de Biguaçu, que são em diversas áreas, né, de planejamento urbano, que tem a ver com o plano diretor, mas a gente tentou justamente ver o que tinha de desafios a serem resolvidos, mas também de oportunidades que a gente deve aproveitar. Em alguns casos desse processo participativo, a gente também pediu que a população de Biguaçu expressasse uma ideia do que gostaria para o futuro. Quem participou das oficinas deve lembrar do poema dos desejos, né? Isso que cada pessoa desejava para o futuro de Biguaçu nos próximos anos. Essa parte aqui, então, é só para explicitar um pouco mais o que eu já comentei, né? A leitura da cidade, ela é essa soma da leitura técnica e da leitura comunitária. É importante dizer que, embora a gente apresenta para vocês um resultado do que foi feito até agora, mas esses resultados eles vão ser úteis até o final do processo. A leitura técnica, por exemplo, vocês viram aquela série de mapas, dezenas de mapas, né, que a arquiteta Bianca Coelho apresentou nas 2 semanas anteriores, e esses mapas todos eles vão ser úteis ao longo do processo, certo? Quando tiver que se fazer uma proposta, por exemplo, de localização, eventualmente de algum uso, ou algum possível conflito, vão servir de material de consulta para todo o planejamento que vai ser feito nas fases de diretrizes e propostas.
Da mesma maneira, a leitura comunitária também vai nos orientar, de alguma maneira, a partir dos valores que a população de Biguaçu identificou, vai nos orientar também nesse processo daqui para frente, nas próximas etapas, sobre, olha, o que a população de Biguaçu está preocupada no município ou da área, que é uma outra questão também que é interessante da leitura comunitária. Como vocês sabem, para efeitos de planejamento, né, e de organização da participação, o Biguaçu foi dividido em 6 áreas, por isso foram 6 oficinas, tem representantes aqui das 6 áreas, e a análise que a gente vai trazer para vocês, ela também corresponde a essa divisão de áreas, então a gente também consegue, a partir dessa leitura comunitária, entender um pouco o que se pensa da sua área dentro de Biguaçu. Tá? Tem essas duas questões. Algumas análises elas vão ser feitas a partir da área e outras avaliações a partir do município como um todo. A pergunta que orienta e dá lógica, né, para toda a participação que está aqui sintetizada nessa apresentação de leitura comunitária é essa: como é que está Biguaçu? No que tem de bom, no que tem de ruim, no que tem de desafios e oportunidades. Tá? Que é uma imagem do professor Samuel, que foi ele que conduziu. Espero que todos vocês tenham participado das oficinas comunitárias, né? Que é a parte também em que esse processo que a gente está discutindo aqui de revisão do plano diretor, que ele tem tantas frentes de atuação, né? Mas é uma das frentes de atuação do processo em que a população mais se aproxima, porque pode diretamente lá na oficina, comentar, perguntar, sugerir. Né? E, então, muito dessa dinâmica das oficinas teve essa característica que a gente está vendo aí na imagem, né? Que era essa apresentação, então a população conversando, discutindo. Esse slide que vocês estão vendo agora, ele é um pouco a síntese de tudo que a gente vai ver hoje, tá? No final vai ter uma síntese de novo. Ou é um sumário, digamos assim, é um sumário. O que eu vou apresentar aqui para vocês hoje? Leitura comunitária, que se divide em 2 grandes atividades que foram desenvolvidas. Uma delas foi a aplicação de um questionário online, talvez alguns de vocês tenham respondido, tenham participado, e a outra foi justamente a reunião, a realização das 6 oficinas territoriais. Tá? Nesse questionário online, a gente já vai ver em seguida todas as respostas sistematizadas. Mas só para vocês entenderem como ele se organizava no sumário aqui, né? Primeiro, a gente pedia para as pessoas se identificarem. A questão não era dizer o nome, mas se identificarem no seguinte, dizendo, olha, é homem, é mulher, é jovem, adolescente, é adulto, é mais velho, qual que é a sua escolaridade, sabe? Olha, sabe, primeira série, segunda série, superior completo, pós-graduação. Com isso, a gente consegue ter um entendimento de qual que é o perfil de quem está respondendo esse questionário. Tá? Depois, as pessoas respondiam perguntas, algumas eram perguntas fechadas, as pessoas tinham que marcar, né, na casinha, A, B, C, qual que elas correspondia à sua análise sobre algumas dessas questões, algum desses aspectos que estão ali enunciados. Mas também tinha alguma parte que era discursiva, que as pessoas podiam escrever, certo? Basicamente, o que a gente queria saber através desse questionário era uma avaliação da população de Biguaçu em temas como meio ambiente, paisagem, questão da legislação urbanística, né, de leis mesmo. A gente tentou fazer uma linguagem que fosse mais acessível para qualquer pessoa, para uma pessoa leiga, mas é claro, né, algumas questões ali, pessoas que trabalham eventualmente, né, arquitetos, engenheiros, talvez tinham mais o que dizer a respeito sobre alguns temas específicos desses, né? Assim que como quando a gente perguntava sobre equipamentos de educação, quem tem filho na escola acabava dando mais respostas nesse sentido. Economia de Biguaçu, mobilidade, né, que não é só, a gente aprendeu aí na leitura comunitária, não é só o trânsito dos carros, mas é ônibus, é pedestre, é ciclista. E a questão também da inserção metropolitana de Biguaçu dentro da região de Florianópolis. Tá?
E a partir dessas análises, se identificavam aspectos positivos, aspectos negativos nessas respostas. Também tinha uma questão de desejos para o futuro, que é semelhante àquele poema dos desejos que encerrava as oficinas comunitárias, né? E também a realização do questionário online permitia que a gente fizesse uma análise por área. Assim como as oficinas comunitárias também foram realizadas, né, nas 6 áreas definidas de planejamento, também o questionário, quem respondia o questionário identificava em qual bairro morava, a gente conseguiu organizar as respostas por área. Tá? Então, isso vai dar uma resposta das avaliações que as pessoas faziam da própria área e também do município inteiro. Tá? A seguir, então, a gente vai ver vários slides sobre as respostas que a gente recebeu desse questionário online. E depois disso, a gente vai mostrar para vocês a sistematização que a gente fez a partir dos resultados das oficinas comunitárias. Né? Nas oficinas comunitárias, né, vocês devem lembrar, era uma dinâmica que o professor Samuel apresentava algumas questões de planejamento urbano, algumas questões próprias de Biguaçu, e depois a população era chamada a se manifestar através de tarjetas, né, de cartolina, sobre aspectos positivos e aspectos negativos. Né? Tinha o primeiro momento dos aspectos positivos e depois dos aspectos negativos. A gente tentou organizar ali aspectos positivos gerais e por área, nem sempre é tão claro, mas a gente conseguiu fazer uma sistematização nesse sentido. Nos aspectos negativos, a mesma coisa. Né? E, por fim, tinha o poema dos desejos, que era a tarjeta, né? O pedaço de cartolina final. Até agora tudo certo? Todo mundo acompanhando? Alguma dúvida? Posso continuar? Questionário. Essa daqui é a cara do questionário online, tá? Quem não teve a oportunidade de ver quando ele estava disponível, a gente deixou ele disponível por bastante tempo, e só que em algum momento a gente precisava encerrar para poder sistematizar os resultados recebidos, que dá um trabalhinho, gerar os gráficos, analisar, colocar ordem, né, do que foi mais discutido, o que aparecia como mais importante de outro. A gente obteve 277 respostas, que, assim, não é pouco, pensando que é 277 respostas. Por outro lado, pensando que a população de Biguaçu é muito grande, os resultados foram menos de 1%. Né? Então, é claro, isso dá uma certa limitação para a gente, se a gente quisesse extrapolar esses dados do questionário como se fosse uma pesquisa de opinião que entrevista milhares de pessoas. Mas o caráter do questionário não é esse, tá? Não é fazer um plebiscito, nada disso. É mais ou menos entender, né, o que está sendo discutido. Mas é claro que, estatisticamente, a gente tem algum cuidado de entender, então, que o que aparece ali a gente, né, não pode simplesmente extrapolar. Por exemplo, a gente não se preocupa tanto no percentual das respostas, como se uma deu 56% como mais importante, um tema da mobilidade, outro deu 53%. Isso para a gente não é o que faz maior diferença, mas assim, se a gente olha que tem massivamente um aspecto identificado como positivo, provavelmente ele é positivo, massivamente como negativo, provavelmente ele é negativo, e as priorizações a gente acaba também sendo orientado pelo resultado do questionário, não sozinho, né, junto com as oficinas também, tá? Mas é isso, só para vocês entenderem que essas limitações da amostra, né, não serem tão numerosas assim, a gente também compreende e a gente interpreta elas assim a partir do uso que a gente fizer desses resultados. Uma outra questão que é interessante dizer é que dessas 277 respostas, teve uma grande proporção de pessoas muito bem formadas, no sentido de terem curso superior completo e pós-graduação. Por um lado é interessante, quer dizer que talvez, né, sejam pessoas, não quer dizer que só as pessoas com curso superior e pós-graduação tenham uma visão mais complexa sobre a realidade, não é isso. Mas, sem dúvida,
tem a ver com o perfil das pessoas que resolveram responder esse questionário. E uma outra questão que também nos coloca entendendo um pouco uma possível limitação dessa amostra é que foi um percentual muito superior do que corresponde à proporção de pessoas com graduação e pós-graduação no município de Biguaçu. Então é isso, teve uma concentração maior desse perfil de pessoa respondendo o questionário, tá? Uma outra questão em qualquer questionário online como esse, a gente também entende, é que, claro, acaba sendo mais acessível para aquelas pessoas que dispõem, né, de internet e um celular ou um computador para responder. A gente também identificou que alguns coletivos que, inclusive, devem fazer parte do conselho, como indígenas, não responderam. Também é uma outra questão que a gente não deve esquecer, né? Ou seja, o questionário ele tenta ser acessível para todo mundo, mas ainda assim, às vezes a gente não consegue chegar realmente a todo mundo, todos os perfis dos moradores de Biguaçu. Aqui, então, a gente apresenta para vocês vários gráficos, tá, sobre o perfil dos respondentes. Respondentes são os 277 pessoas que responderam. Como eles têm antes de layouts. Então, muitas vezes tem relações principais. Oi, tem alguém com áudio aberto? Entrou. É para fazer alguma pergunta? Não? O Bruno Pauli, é para fazer alguma pergunta? Não, posso continuar? Ô, Guga, eu acredito que seja alguém que está numa chamada de telefone. Ah, tá. Eu acredito que seja isso. Mas vamos tomar. Eu sugiro que quem quiser fazer alguma pergunta, que use ali a mãozinha do... Sei lá como é que é o nome daquele ícone ali. Para mim é uma mão. Levante. Não, eu consegui silenciar aqui. Já eu vi quem era e consegui silenciar. Tá bom. Vamos lá, gente. Então, aqui nesse slide, a gente vê o perfil dos respondentes, que são as pessoas que responderam. Na faixa etária, a gente vê uma concentração bastante grande dos 25 aos 44 anos. Tem um pouco a ver com que é a população de Biguaçu mesmo. No gênero, mais mulheres, né? Mais ou menos de 3 a 2, aí, 3 mulheres responderam para cada 2 homens, mais ou menos, 58,8 a 40,8. Majoritariamente população branca, né? E como vocês podem ver ali, tem um predomínio bastante grande em pessoas com ensino superior completo e pós-graduação, que dá quase 60% dos respondentes. Aqui é o perfil em relação ao local de trabalho, e foi interessante, porque alguns dados nos surpreenderam. Aqui já foi discutido, inclusive, na leitura técnica, que muitos dos moradores de Biguaçu trabalham em outros municípios da região metropolitana, né? Mas apareceu aí um percentual de mais de 1/3 de gente que trabalha em Biguaçu, e também foi curioso ver esse resultado de trabalha de forma remota e reside em Biguaçu, chegando aos 15%, né? A gente que trabalha com um planejamento há um bom tempo, a gente ainda não sabia o efeito que aconteceu na pandemia da reorganização do trabalho, né? Das pessoas mudando o lugar de trabalho, talvez trabalhando remoto. É um pouco mais difícil a gente comparar, porque é uma realidade muito nova, mas a gente já conseguiu identificar, pelo menos aí nos respondentes, 15% de pessoas que trabalham remotamente e residem em Biguaçu. Em relação à renda, então ali vocês também têm os estratos, né? A maior concentração dos respondentes está na faixa de 3 a 5 salários mínimos, mas é interessante também, a gente tem 1/4 dos respondentes de 1 a 3 salários mínimos, que é um dos grupos mais populosos, certo? E aqui, espero que todo mundo esteja vendo a imagem. Aqui, o que a gente fez foi uma distribuição do percentual de respondentes de acordo com a área de residência. Então, a área 1
é aquela dos bairros Santa Catarina, Terra Pobre, Volta da Pedra e Santa Cruz, né? Alguns bairros naquela estrada a caminho de Antônio Carlos. Foram 9,1% dos 277, né? 9,1% são moradores dali. A área 2, que é a área que a gente teve menor percentual, não foi a menor, a segunda menor, é os bairros Encruzilhada, Prado de Baixo e Saudade, foi 4,2%. A área 3, aí a gente tem os bairros de Fazendinha, Fazenda de Dentro, Fazenda de Fora, Sorocaba de Fora, de Dentro, Três Riachos, Canto da Graciosa e Sítio Velho Este, 8,4%. Na área 4, a gente já começa a chegar nessas áreas bastante populosas de Biguaçu, né? E que também a gente teve um alto percentual de respondentes, que é o próprio Centro, Vendaval, Morro da Boa Vista, Universitário, Beira Rio, Praia João Rosa, Morro da Bina, Mar das Pedras e Saveiros. Foi 36,1% dos respondentes moradores dessas áreas. A área 5 foi a que teve maior percentual de respondentes, corresponde ao bairro Fundos, Rio Caveira, Janaína e Bom Viver. E a área 6 foi onde teve o menor número de respondentes, mas também é a área de menor população, onde está São Miguel, Tijuquinhas, Cachoeira, Estiva, Areias de Cima, Ponta do Cadeado, Inferninho e parte do Sítio Velho, né, que foi dividido parte por um bairro, parte por outro. A partir de agora, gente, os slides que eu vou mostrar para vocês já trazem uma sistematização das respostas do questionário, tá? Só para vocês entenderem, tem uma legenda, imagino que vocês estejam vendo, tem uma legenda ali embaixo que vai de ótimo a muito ruim e tem o não sei depois, tá? E o regular é esse amarelo que está no meio. Eu não então, quero saber, não. Pode deixar. Era alguém fazendo... Expressado um gosto musical? Olha que ponto você chegou! Quem queda? Essa música fala forte! O teu assassino! Ô, Guga, eu acredito que tem alguém com áudio ligado, consegue silenciar, e vamos lá pela mãozinha, silencia todo mundo, e pronto. Quem quiser fazer alguma pergunta, se manifesta. Consegui agora. Fechou? Vamos lá, então. Para vocês verem, aqui a gente começa a apresentar as respostas, tá? O verde mais escuro da avaliação, aí são aspectos de patrimônio e paisagem, mas depois vai variar o tema e a legenda vai ser mais ou menos parecida. Às vezes a legenda vai variar entre muito perto, muito longe, muito bom, muito ruim, que é esse caso aqui, tá? Então, para vocês verem, valorização da orla de Biguaçu, questão especialmente da relação, né, à praia, como é que é acesso à praia. E aqui é para o município inteiro, tá? Não é ainda por área, é por município inteiro. Os 5% é quem considera ótimo. 10% muito bom, 32% que foi o maior percentual é o regular, 27% ruim, 21% muito ruim. A minha ideia não é passar lendo um por um desses tipos, tá? Eu só vou explicar um pouco com maior ênfase nesse primeiro slide como que a gente lê esse gráfico, tá? E depois eu vou passar um pouco mais rápido, até porque são muitos slides, são muitos aspectos de análise, tem os do município, tem os das áreas. Mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, peça para explicar, para voltar, que eu posso explicar melhor, tá? E é isso. Eventualmente, só para vocês saberem também, assim como a leitura técnica vai ter um caderno em que vai ter uma explicação, né, de tudo que foi discutido, também a leitura comunitária está preparando um caderno em que vai todos esses gráficos analisados e discutidos. Isso é o que eu encontrei na internet sobre, e aí isso eventualmente, só para vocês saberem também, assim como... Desculpa, agora foi meu computador aqui que resolveu falar sozinho. Vamos lá, então. O que é interessante quando vocês olharem o gráfico é ver se ele está pendendo para o bom ou para o ruim, tá? Porque são gráficos que avaliam, e vocês vão ver se está muito pendendo para uma coisa ou para outra. Por exemplo, olhando esses 4 gráficos ao mesmo tempo, a gente consegue ver que a quarta barra
ali a realização de atividades culturais e de lazer em Biguaçu, é majoritariamente algo positivo na avaliação de quem respondeu, certo? Porque, olha, ali, ó, só o muito bom, o ótimo com o muito bom, já dá quase 40%, certo? Se considerar 43% regular, a gente tem 80% de quem respondeu que acha que é ótimo, muito bom ou regular, certo? Por outro lado, entre esses 4 gráficos aqui mostrados, o da valorização da orla de Biguaçu predomina o quê? O ruim, que é 27%, mais o muito ruim, que já dá 48%, certo? E esse 32%, então, já coloca em 85%, né? O meio depende por onde a gente olha, né? Mas a gente consegue entender. A valorização da orla, ela é vista como um tema negativo, como ela está hoje, certo? A questão da preservação dos rios, córregos e nascentes em Biguaçu também é uma avaliação que está ali quase no meio a meio, né? Mas ela tende um pouco mais para o negativo. Já a preservação do patrimônio histórico construído de Biguaçu tem uma avaliação mais positiva e a realização de atividades culturais de lazer em Biguaçu também tem uma avaliação mais positiva, tá? Como eu comentei, os próximos eu vou passar um pouco mais rápido, porque são muitas análises, tá? Aqui, então, é uma análise sobre uso e ocupação do solo, tá? Presença de arborização, a gente vê aí que tem um grande percentual de regular, né? Conexão urbana, também, um grande irregular. Acesso às áreas rurais, mais ou menos também aí um pouco predomínio do regular. Pavimentação das vias rurais que cruzam o município. Ainda começa a ficar um pouco mais negativo, mas ainda é um predomínio no regular. Disponibilidade de áreas para construção, você já vê que muda, né? Tem um crescimento grande do muito bom, né? A média ali já pende para um aspecto mais positivo na avaliação de quem respondeu, na média, do que negativo. Oferta de moradia, volta aí para o regular. Verticalização das edificações, altura dos prédios, como está hoje, né? É positivo, né? 38%, muito bom. E expansão urbana tem uma grande área aí de irregular. Tá? Legislação e aspectos institucionais. Fiscalização de execução de obras no município, no geral regular, mas notem que tem um não sei muito grande, né? Pode ser, é uma hipótese, que tem a ver com as áreas, né? As pessoas talvez não saibam muito a respeito, não se identifiquem com essa questão de fiscalização e execução de obra, ou porque não é um profissional da área, ou porque não contratou nenhuma reforma, não tramitou nada. Então, a gente nota que nessa área de análise teve um percentual grande de não sei, né? Ali mais ou menos 1/5 dos respondentes responderam não sei, que era uma das alternativas. Em relação a outros temas mais comuns do cotidiano, mais gente respondeu. Tempo de análise dos processos de aprovação de projetos, né, começa a pender um pouco mais para o ruim, né, um pouco mais negativo. Apontamento de legislações que devem ser seguidas, um pouco mais regular. Clareza da legislação urbanística é um pouco mais positiva além do regular. Deixa eu ver se alguém... Teve uma pessoa que levantou a mão, é isso? Sou eu, Éder. Por favor. Esse questionário que foi aplicado, a gente consegue fazer uma análise qualitativa nele, porque ele chama atenção em algumas coisas. É um dos maiores... Eu fui secretário de planejamento durante 1 ano e 9 meses. Uma das maiores reclamações que tem no município é com relação à legislação urbanística. Uhum. E me chama muita atenção esse valor alto de regular, porque o feedback que a gente recebe é muito ruim. É negativo. É muito negativo. Teria como a gente depois ver até essa questão qualitativa para ver quem são essas pessoas, o tipo de profissional que é, eles se identificam com profissão? Eu creio que não, viu? A Jerusa, não sei se ela está aí, a Jerusa ela está acompanhando a gente, mas ela tem uma outra missão no mesmo horário.
vai poder responder. Mas, Éder, eu entendo que talvez seja isso mesmo, ou seja, as pessoas às vezes respondem a partir, às vezes não é o profissional que tentou aprovar projeto, sabe? A pessoa, sei lá, fiz uma obra em casa, às vezes nem pediu a licença e fez a obra e está ali respondendo, né? A gente acaba não tendo tanto poder de decidir qual o critério que a pessoa usou para responder isso. A gente não tem tanta... Perfeito. Vamos em frente. Certo? Mas só A para Jerusa complementar... tá aí, vamos ver, Jerusa. Tinha pergunta de profissão da pessoa, alguma questão assim? Tinha áreas de atuação, que a gente consegue fazer o cruzamento com isso, e a gente consegue também pegar o que a pessoa respondeu na pergunta aberta, talvez, desse mesmo tema, para ver se tem algo mais relacionado com a profissão. Eu acho que é interessante. Uma coisa que nota muito aí é esse alto percentual de não sei, né? Mas, Éder, talvez se a gente fizer um recorte só para ver as respostas dos profissionais da construção civil, né, seja arquiteto, engenheiro e tudo mais, talvez a gente tenha uma visão mais de quem trabalha com isso, né, e que tentou apresentar o projeto, porque pode ser realmente que as pessoas, né, eventualmente tenham respondido mesmo que não tenha. É como eu falei, né? É aquela pessoa que responde sobre educação e, tipo, não estudou em Biguaçu, não tem filho na escola em Biguaçu, mas está respondendo sobre como vai a educação. Então, beleza. Vamos tá? Tem gente que vai responder não sei, né? Mas tem gente que vai querer responder. Vamos lá. Aspectos socioeconômicos. Aqui vejam como é bastante notável que o muito bom e o regular é bastante expressivo, né? Chega a quase uns 70%, ou seja, o crescimento econômico de Iguaçu aparece apontado como algo positivo, né? Pela maioria das respostas. Condições de abertura de novos negócios também, né? Mais de 50%, aí esse total de avaliações positivas incorporando o regular. Ambiente de investimentos também aparece como mais positivo do que negativo. Existência de médias e grandes indústrias, mais positivo também, claramente. Por outro lado, vejam que promoção do turismo, a coisa inverte, né? Promoção de turismo tem um alto percentual aí de ruim, que junto então com muito ruim, identificam que é alguma coisa que as respostas, né? Quem respondeu aí identifica como um problema. Oferta de emprego nas áreas urbanas aparece como bastante positivo, que também surpreendeu a gente, que a gente sabe que um dos desafios é gerar mais postos de trabalho em Biguaçu. Oferta de emprego nas áreas rurais, então tem um grande regular, mas notem que também tem um percentual muito grande de não sei, porque talvez seja isso também, a pessoa, né, não sabe, desconhece, porque mora numa área urbana, então resolveu não responder, tá? Aqui sobre a mobilidade urbana. Facilidade de deslocamento para os demais municípios da região metropolitana de Florianópolis. Isso é interessante que depois a gente vai ver por área, que varia bastante de acordo com a área da pessoa, tá? Mas aqui, no geral, para o município, meio a meio, mais ou menos meio a meio, um pouco mais negativo, na verdade, né? É mais negativo que positivo. Tem uma pergunta aqui, um comentário da Camila Gonçalves, tá? Vou fazer uma pausa para ler. Creio que, caso sejam divulgadas respostas e identidade, isso pode alterar os próximos questionários, visto que as pessoas terão mais receio de responder com mais sinceridade. Exatamente, Camila, a gente não faz esse tipo de cruzamento, tá? A única questão que a gente falou ali que a gente pode fazer é a área, né? A área de atuação, tá? Mas sim, o dado é sigiloso, né? Da identidade de quem respondeu, tá? Mas é bom esclarecer. Mas os dados de respostas, né, por exemplo, para a tabulação da área de profissional da pessoa, essa sim a gente consegue. Voltando então à questão da mobilidade, qualidade na infraestrutura para transporte público e coletivo, né, dá para ver ali um predomínio de uma avaliação negativa. No geral, vocês veem que mobilidade aparece como algo bastante negativo, com exceção da oferta de travessia de veículos entre os dois lados da BR, que vai um pouco meio a meio, né? E o mais negativo aparece ali a qualidade das calçadas para deslocamento de pedestres, com 37% de ruim e 30% de muito ruim.
E entre negativo ainda tem a oferta e qualidade de transporte público, segurança do deslocamento dos pedestres e ciclistas, disponibilidade de ciclovias e ciclofaixas e oferta de travessia de pedestres entre os dois lados da BR-101. Né? Aqui é uma análise, uma sistematização das perguntas abertas, tá? Que as pessoas poderiam escrever. E o gráfico apresenta o percentual de respostas. Né? Sobre o papel de Biguaçu na região metropolitana, 1/3 respondeu cidade dormitório, é um tema que a gente já tinha ouvido. Né? 18,6%, que também é um percentual expressivo, mencionou a área de expansão, né? Pensando o Biguaçu dentro desse contexto metropolitano, localização no contexto da área metropolitana, depósito de lixo da área metropolitana, daí já são percentuais mais baixos, né? Mas eu vou citar também desenvolvimento logístico, fornecimento de alimentos, empregos, pós-desenvolvimento, cidade suburbana, dependente de outros municípios, bom, uma série de percentuais menores, mas vocês podem ver aí. Percepção dos respondentes a respeito do que a alça de contorno será dentro de 10 anos, que é um dos temas importantes de Biguaçu, uma infraestrutura de mobilidade de âmbito, né, nacional, é a BR-101, e vai ter essa passagem pelo território de Biguaçu. Era uma pergunta aberta, né, e 46% dos respondentes identificaram que trará uma melhoria na mobilidade urbana. É interessante ver que essa melhoria, ela tanto pode ser do que vai acontecer na própria alça, como a retirada de trânsito da BR-101 por onde ela passa hoje, né? Um percentual bem mais baixo, já 8%, em segundo lugar é trazer desenvolvimento econômico para a região, depois seguem empreendimentos logísticos e industriais, citam que ela não foi finalizada ainda, a gente sabe, né? A alça não foi finalizada ainda, urbanizada, grande fluxo de veículos, insuficiente, saturada, também tem críticas, que é interessante, na verdade, do questionário é que é isso, né? A gente vê que coexistem avaliações diferentes, né? Tanto positivas quanto negativas, tá? Então, até agora, eu apresentei para vocês uma sistematização dos dados gerais do questionário para toda a Biguaçu. Eu agora vou trazer alguns dados das oficinas territoriais e que vai trazer depois também uma combinação dos resultados de oficinas territoriais e questionário, mas vocês vão ver, tá? Aqui são as fotos, se vocês quiserem dar zoom aí, quem esteve em alguma oficina, talvez consiga se encontrar a si mesmo ali na foto, tá? A gente fez foto registrando todo esse processo. Então, aqui novamente são as 6 áreas, né, de participação. Eu já tinha lido os nomes anteriores. Esse é o mesmo mapa, só que os percentuais que aparecem aqui não são os percentuais que a gente tinha mostrado antes. Esses daqui são dos participantes das oficinas. Só um momento que eu vou ler aqui a mensagem que a arquiteta Bianca Coelho escreveu. Uma complementação sobre o questionário. Não há identificação dos respondentes, ou seja, nós não temos os dados pessoais de quem participou do questionário. Não seria uma questão apenas de não divulgar, mas na própria coleta dos dados garantimos essa anonimidade. Quem tinha perguntado antes era a Camila, né? É isso. Mesmo que a gente quisesse, a gente nem teria como, tá? Mas obrigado, Bianca, pelo complemento. Certo? Então é isso. Aqui, vejam só. Obrigado, Bianca. Coisas interessantes. Às vezes, algumas das áreas onde teve mais participação, às vezes não tem a maior população, mas uma comunidade um pouco, né, mais interessada em participar dessas oficinas. Então, na área 1, 21%, é aquela lá da Santa Catarina, né, caminho de Antônio Carlos. Área 2, 7%. Área 3, 15%. Área 4, 25%, área 5, 15% e área 6, 16%. Tá? Do total de participantes das oficinas comunitárias foram 323, se distribuem assim. Aqui, então, tem o número de participantes e o percentual, né, com uma clara, com uma participação
bastante grande na área 4, em que 80 pessoas participaram da oficina, seguido pela área 1, com 68 participantes. Só para vocês verem, a área 4 é essa daqui, né? E a área 1 é essa daqui, tá? Foram as oficinas em que participou mais gente. Aqui, nessas 3 colunas seguintes, a gente mostra um somatório, tá? Das respostas dadas. Então, aqui, em verde está a quantidade de aspectos positivos, em vermelho a quantidade de aspectos negativos e em rosa a quantidade de prêmios de desejo. Para quem participou das oficinas, as pessoas podiam escrever mais de um aspecto positivo, a gente pedia 3, e 3 aspectos negativos, mas as pessoas às vezes respondiam ou 2 ou os 4, e no final de contas está tudo aqui, tá? Então, é mais ou menos uma multiplicação da quantidade de participantes por 3, é mais ou menos porque isso, né? Também tem gente que foi embora, às vezes, sei lá, antes de responder o poema dos desejos e coisas assim. E aqui embaixo a gente tem o total, então. Tá? A partir de agora, então, gente, eu vou mostrar os resultados somados, tá? De avaliações sobre equipamentos comunitários e serviços, além dos aspectos negativos e positivos, tanto do questionário quanto das oficinas territoriais, por área, tá? Então, aqui a área é essa 1, ali de Santa Catarina, Terra Pobre, que está na divisa com Antônio Carlos, né? Vamos ver, então, como é que foram os resultados somados de algumas avaliações, aspectos positivos e negativos dessa área 1. Aqui, a legenda vai de muito perto a muito longe. O muito perto é o verdinho, como uma ideia de algo de maior qualidade, certo? Para avaliar principalmente a localização de alguns equipamentos comunitários e espaços livres de área de lazer nessa área 1, lá em Santa Catarina e aquele entorno. A gente vê claramente uma avaliação bastante negativa no sentido de que está muito longe, certo? 55% diz muito longe, só 5% disse perto. Ponto de ônibus já inverte. Ponto de ônibus, aparentemente, tem bastante ponto de ônibus lá em Santa Catarina. Bastante positiva, né? 36%, 50% entre perto e muito perto. A área de lazer volta a ser considerada longe, principalmente longe e muito longe. Praça pública, longe e muito longe. Parque municipal, longe, muito longe ou não se aplica. Centro de atendimento social do município, longe e muito longe. Bastante gente respondendo também que não se aplica. Centro comunitário, longe e muito longe. Instituição de ensino técnico e superior, muito longe, longe. Escola de ensino médio, longe, muito longe. Fundamental, longe, muito longe. Mas olha só que interessante. Centro de educação infantil, creche, predomina perto, né? É bastante expressivo. E posto de saúde é a melhor resposta de todas, né? Predomina o perto e também tem um percentual alto de muito perto. Deixa eu ler a mensagem que apareceu aqui. Mensagem do Antônio Virtuoso. Boa noite, pessoal. Gustavo, vamos ter acesso aos docs que você está apresentando? Sim. Assim que a gente acaba a apresentação, com a convocatória da reunião seguinte, a gente envia para todos os membros do conselho. E lembrando que, quando ficar pronto, todo o conselho, os membros do conselho também vão ter acesso, assim como toda a população de Biguaçu, né? Depois, né, ao caderno da leitura comunitária também, tá? Assim como a leitura técnica vai produzir um caderno, que vai ter daí todos os mapas lá analisados, né? Também a leitura comunitária, vocês vão receber toda essa informação também como análise. Aqui a gente está fazendo um resumo, né? Uma síntese, para ficar mais fácil de entender os pontos principais e poder discutir um pouco com vocês antes da audiência, tá? Então, aqui é interessante, nessa área 1, a gente vê alguns aspectos claramente positivos, né, como a questão do posto de saúde e também o ponto de ônibus e depois a creche, e também alguns bastante negativos, como o posto policial, né, e a questão de escola de ensino médio, tá? Aqui nesse gráfico, a gente vê serviços e equipamentos mais desejados na área. Quase um quarto
posto policial, seguido de escola de ensino fundamental, disponibilidade de ciclovia e ciclofaixa, né? Escola de ensino médio, espaço de lazer. Aspectos negativos, né? A falta de rede de coleta de tratamentos de esgoto, baixa qualidade de transporte coletivo, alagamentos, enxurradas, depois tem outros... isso no questionário, né? É interessante que a gente colocou aqui no mesmo slide os aspectos negativos do questionário e das oficinas. Às vezes são bastante parecidos, né? Às vezes até é interessante notar que apareceram questões diferentes. Nas oficinas, a mobilidade e a infraestrutura aparece como um tema negativo, a gestão e administração pública, questão de degradação ambiental. E aqui nesse quadro, a gente coloca como resumo, né, o que foi o principal aspecto negativo no questionário, que tem a ver com a questão da baixa qualidade de transporte público e também das oficinas, né, que aparece aqui a questão da mobilidade, tanto ativa quanto da infraestrutura. Esse slide, ainda na área 1, é falando sobre os aspectos positivos mais comuns, tá? Então, aqui são questões como boa segurança, bom acesso à moradia, boa limpeza urbana. Não são percentuais tão altos, na verdade, eles estão bastante embolados aí, com um percentual relativamente baixo. E na oficina apareceu saúde, daí aqui quase 1/4, foi bastante destacado, né? Educação com 15% também, tá? Bom acesso à instituição de ensino e educação. O poema dos desejos tinha a ver com aquela dinâmica no final da oficina, mas aqui também aparecem os dados do questionário, né, dos desejos da população para Biguaçu. Então, vou ler só aqui eu estou um pouco preocupado com o tempo, gente, porque são 6 áreas, né? Eu vou me permitir ler só o resumo aqui, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser discutir melhor, a gente pode discutir os dados do questionário das oficinas. Mas no questionário apareceu o desejo de melhoria da mobilidade urbana na área 1, novos empreendimentos, mais atividades culturais e áreas rurais protegidas. Nas oficinas, fomento e melhoria da ciclovia, ciclofaixas de acessibilidade, fortalecimento e autonomia econômica, espaços públicos de lazer, cultura e esportes e fortalecer a agricultura. Tá? Agora, como vocês podem ter visto, a estrutura vai ser a mesma, tá? Só que as respostas podem variar um pouco, especialmente quando são questões mais abertas das oficinas. Do questionário não vai variar tanto assim, a não ser que seja pergunta aberta do questionário. E eu vou trazer agora todos os dados para cada uma dessas áreas. Passando então para a área 2, que é essa daqui da Encruzilhada do Prado, por exemplo, Saudade. Vou ler só aqueles mais destacados, tá? Avaliação de equipamentos comunitários e espaços livres de lazer na área. A gente vê um sucesso total aqui dos pontos de ônibus, foram muito bem avaliados, né? 63% perto e 33% muito perto. Mas também eu queria destacar aí percentuais altos em relação à creche, escola de ensino fundamental e posto de saúde. Por outro lado, se a gente for ver onde predomina, ainda que predomine o regular, né? Mas tem uma minoria do perto e muito perto, é a instituição de ensino técnico superior, parque municipal também, né? A gente vê que não é uma avaliação tão positiva. E é isso. Depois já um pouco menos, mas também não é positiva a área de lazer, praça pública. Como a gente podia esperar, então, aí os serviços e equipamentos mais desejados são justamente instituição de ensino técnico superior, posto de saúde. Ainda que, olha só como é que é interessante, e às vezes acontecem essas contradições mesmo, né? Posto de saúde tem uma avaliação percentual muito positiva, mas também aparece como desejo de 13%, né? De quanto? De 21%. Acontece. Nas oficinas a gente notou isso, né? Como às vezes alguém dizia uma coisa e a pessoa que estava sentada do lado discordava. Assim, não, mas é muito bom, é muito ruim a questão da segurança, a questão da saúde, como for. Aspectos negativos e positivos. Eu vou ler só aqui, então, o resuminho, tá? No questionário, baixa qualidade, negativo, baixa qualidade do transporte público. É curioso também, né? Uma área que gosta muito da localização dos pontos de ônibus, mas destacou a baixa qualidade do transporte público. Má qualidade das calçadas, que é um tema que a gente viu que é importante em Biguaçu inteira. Alagamento, enxurrada e inundações, baixa oferta de áreas de lazer.
Nas oficinas, mobilidade urbana, mobilidade infraestrutura e ordenamento e uso de ocupação, tá? Aspectos, se eu só ler aqui a mensagem aqui. Vou ler a mensagem da Camila da Silva. Uma pena a população não participar ativamente, pois quem mora na região sabe que a realidade é completamente diferente, visto que temos apenas uma unidade de saúde que abrange e que vai de São Miguel até Encruzilhada. Camila, obrigado pelo comentário. Justamente o que faz tanto a oficina quanto o questionário é receber as manifestações da população, né? E às vezes tem essas discordâncias mesmo, mas é interessante que vocês que são participantes desse processo também se posicionem, entendi? Então, ou seja, e justamente a questão da saúde também me surpreendeu porque aparece um percentual alto de positivo, mas também alto de negativo. Esse tipo de conflito acontece, tá? Voltando então aqui para aspectos positivos da área 2, né? Identificaram presença de árvore nas ruas, que em Biguaçu inteiro é identificado como um aspecto negativo, e a questão ambiental e paisagem. Interessante. Poema de desejos, né? Os desejos para o futuro aí da área 2. Investimento em infraestrutura, tanto no questionário quanto nas oficinas. Aí coincidiram bastante. Eu acho que o desejo de infraestrutura na área 2 é algo que contou com bastante apoio. Vou ler uma outra mensagem da Camila aqui no chat. Inclusive, quando foram realizadas as obras de moradia econômica na região da Encruzilhada, não foi estudado o impacto de um aumento dessa população em relação à infraestrutura, em relação a escolas públicas, postos de saúde e áreas de lazer. Interessante. Muitas vezes existe uma causa bem identificada, né, que faz a população de uma área ter uma percepção negativa ou positiva de alguns desses aspectos. Passando aqui a análise, então, da área 3, tá? Que é essa que pega Sorocaba de dentro, de fora, Três Riachos, Fazendinha, que vocês veem aí no mapa. A avaliação dos equipamentos comunitários e espaços livres de lazer nessa área. 3. Vamos ver aqui, ó, a avaliação positiva mais clara é a do posto de saúde, certo? 38% de perto. Ainda é bastante positivo, mas está mais para baixo aqui, né? A questão do ponto de ônibus. A escola de ensino fundamental também certo? Depois a gente já começa a ter uma área intermediária. E vamos pegar aqui os que são mais críticos, né? Os mais negativos. Área de lazer, 63% diz que é muito longe. Parque municipal, praça pública, centro de atendimento social, né? Instituição de ensino técnico superior, posto policial, todos esses equipamentos comunitários, espaços livres, já começam a ter uma avaliação bastante negativa na área 3. Quais são, então, os serviços e equipamentos mais desejados, né? Olha, bastante altos, valores de creche, instituição de ensino técnico superior e posto de saúde. Aspectos negativos, tá? Para o resuminho aqui. Questionário, baixa qualidade do transporte público coletivo, indisponibilidade de rede de coleta de tratamento de esgoto, problema de abastecimento de água. Nas oficinas, mobilidade e infraestrutura, ambiental, degradação ambiental, né, e gestão e administração pública. Passando, então, para os aspectos positivos, né, no questionário, bom acesso à instituição de ensino, presença de árvore nas ruas, bom trânsito e circulação de automóveis. Nas oficinas, educação, ambiental e paisagem, mobilidade e infraestrutura. Área 3, poema de desejos. No questionário, áreas rurais protegidas, empreendimentos promotores de sustentabilidade urbano-ambiental, investimento em infraestrutura, melhoria do espaço público na Praia Central, mais atividades culturais. Nas oficinas, preservação ambiental, saneamento básico, espaço público de lazer e cultura e esporte. Área 4, que pega o centro, Vendaval, Universitário, João Rosa e Saveiro, por exemplo. Uma área bastante populosa.
É interessante, só para vendo esse gráfico, já dá para ver que tem mais aspectos positivos do que em algumas outras áreas, né, em relação aos respondentes. Avaliação dos equipamentos comunitários de lazer e espaços livres de lazer. Quero destacar aqui posto de saúde, bastante positivo. Bastante positivo também a gente tem aqui escola de ensino fundamental e creche e ponto de ônibus, certo? Tem ainda outros bastante positivos, praça pública, inclusive, é interessante, são poucas as áreas que aparece a avaliação positiva para áreas de lazer, né? No geral, são bastante positivos todos na área 4, que corresponde a essa área central, mas vamos ver aqui alguns aspectos que podem ser um pouco diferentes. Notem que o centro comunitário tem um grande percentual de não sei, não se aplica, e talvez o mais negativo, é que aqui tem muito não sei, não se aplica, né? Talvez o mais negativo talvez seja o parque municipal, mas ainda assim é positivo, tá? É uma área que avaliou bastante bem a questão dos equipamentos. Isso é interessante para a gente ver, né? A Biguaçu não funciona inteiro por igual. Pelo menos quem respondeu aqui, que mora naqueles bairros ali relacionados ao centro, tem uma avaliação positiva maior. Vamos ver quais são os serviços e equipamentos mais desejados. Ciclovia e ciclofaixa, ensino técnico superior e posto de saúde. Vamos ver os aspectos negativos, então, agora da área 4. No questionário, falta de coleta e tratamento de esgoto, má qualidade das calçadas, alagamento e inundações, baixa qualidade dos transportes coletivo e ocupações irregulares. Nas oficinas, saneamento básico, bastante parecido com a questão do esgoto, mobilidade ativa, tudo a ver com calçada, drenagem urbana, a ver com as enchentes, mobilidade, infraestrutura e irregularidade fundiária. Aspectos positivos na área 4, segurança e bom acesso a instituições de ensino e também na oficina segurança e educação. Poema de desejos. No questionário, mais atividades culturais, retorno positivo da alça de contorno viário, maior preservação ambiental e nas oficinas, espaço público de lazer, cultura e esporte, zoneamento adequado e preservação ambiental. Desejo, né? Área 5 é o Janaína, Bom Viver, Rio Caveiras e Fundos. Avaliação dos equipamentos comunitários. Vamos ver lá. Posto de saúde, também liderando com avaliação positiva no sentido de muito perto, né? Tem que ver com a proximidade da localização. Também queria destacar aqui como avaliação positiva os pontos de ônibus, né? Dá mais de 70% o perto e muito perto. Escola de ensino fundamental, também entre perto, bastante perto e muito perto. Creche, perto e muito perto. Depois já começa a ter umas avaliações intermediárias. Entre os mais negativos, posto policial, ainda que predomina o regular, né? E o longe está quase igual ao perto. Não sei se tem mais algum aqui. E o centro de atendimento social, né? Predomina o regular, né? E o longe e muito longe superam o perto. Tá? Quais são, então, os serviços e equipamentos mais desejados na área 5? É a instituição de ensino superior e técnico, ciclovia e ciclofaixa, parque, posto de saúde e posto policial. Aspectos negativos comuns entre o questionário e as oficinas, né? No questionário, a baixa qualidade do transporte público coletivo, a má qualidade das calçadas, as ocupações irregulares. Nas oficinas, mobilidade urbana em geral, a mobilidade do transporte público, a mobilidade ativa e acessibilidade e a irregularidade fundiária. Positivos. No questionário, bom acesso a espaços públicos de lazer, bom acesso a serviços e comércios. Nas oficinas, espaço público de lazer, cultura, esporte, comércio e serviço. Poema de desejos, né? Os desejos no questionário: melhoria na mobilidade urbana, mais locais de área de lazer e práticas de esportes, geração de empregos. Nas oficinas, mobilidade urbana no geral, fomento à melhoria para ciclovia, ciclofaixas e acessibilidade, espaços públicos de lazer, cultura e esportes e fortalecimento e autonomia econômica.
Área 6 e última, tá? É a área que compreende São Miguel, Tijuquinhas, Estiva, Arias de Cima, Inferninho. Bem diferente do centro, né? É quase uma inversão das avaliações. Entre o muito perto e o muito longe, a gente vê que predomina, na verdade, o intermediário, mais do que uma avaliação negativa, mas tem pouco de positivo, né? Deixa eu só ver que tem umas mensagens aqui. Ah, bom, o Bruno vai ter que se ausentar. A Camila tinha escrito: creio que dar a moradia não resolve o problema, visto que a população não terá fácil acesso a outros serviços essenciais. Boa noite. Obrigado pelos comentários. Voltando então para a avaliação na área 6, né, sem dúvida aí a única área avaliada bastante positiva é o ponto de ônibus, que predomina o perto, mas também tem muito perto. Depois a gente tem centro comunitário e centro de atendimento social, mas já não tão perto assim. E entre as avaliações longe, sempre na verdade predomina no geral o intermediário, né? Mas aqueles que têm longe, muito longe, com destaque área de lazer, posto policial, por ordem, posto policial, área de lazer, instituição de ensino técnico superior e também praça pública e parque municipal. Serviços e equipamentos mais desejados na área 6, ponto de ônibus, e olha que é curioso, né? Porque é o que tem a maior avaliação, mas acaba sendo também aquele que é mais desejado. Espaço de lazer, posto de saúde e centro de atendimento social. Aspectos negativos na área 6, no questionário: má qualidade das calçadas, baixa qualidade do transporte público coletivo, indisponibilidade de rede de coleta de tratamento de esgoto, oficinas, infraestrutura, mobilidade, transporte público e degradação ambiental. Positivos no questionário: bom acesso ao espaço público de lazer, oficinas, espaço público de lazer, cultura e esporte. Aqui eu não estou lendo, né, todos os que aparecem ali na barra, mas se vocês quiserem discutir ou tiverem alguma dúvida, bom, depois também a gente pode, eventualmente só se tiver algum número ali que seja bastante mais destacável, vale a pena a gente discutir. Poema de desejo, né, comuns entre o questionário e a oficina: melhoria da mobilidade urbana, investimento em infraestrutura, geração de empregos, lei de incentivo à instalação de comércio e serviços do bairro. Desejos nas oficinas: mobilidade, transporte coletivo, infraestrutura, fortalecimento e autonomia econômica. Aqui então, gente, agora vão ser umas avaliações gerais, para vocês lembrarem aqui todas as áreas, né? Aspectos negativos mais recorrentes, tá? Percepção geral sobre a cidade. Vocês notem que os percentuais não são tão altos assim, então eles acabam sendo um pouco embolados, mas ainda assim eu vou citar aqueles que aparecem aí dominando, tá? Nos aspectos negativos: baixa qualidade de transporte público coletivo, falta de coleta de tratamento de esgoto, de rede de coleta de tratamento de esgoto, má qualidade da calçada, alagamentos, enxurradas, inundações. Os outros percentuais são menores, tá? Nas oficinas territoriais, primeiro era no questionário, né? Nas oficinas territoriais: mobilidade e infraestrutura, 10%, saúde, gestão e administração pública, mobilidade urbana, degradação ambiental, e depois a gente tem alguns percentuais menores. Aqui, então, a gente tem, né, lado a lado, os aspectos negativos do questionário das oficinas e o que aparece, então, meio que complementares, né? Baixa qualidade do transporte público coletivo, a questão das calçadas, a questão da ciclovia e ciclofaixa, a questão da mobilidade, né? Congestionamento, no geral, trânsito, questões ambientais e de inundação, e a questão de ocupações irregulares e irregularidade urbanística. Tá? Passando agora sobre a avaliação geral positiva, né? No questionário, quais foram os aspectos mais recorrentes? Segurança, limpeza urbana, acesso à moradia, acesso a serviços e comércios e acesso a espaços públicos de lazer, daí já mais baixo. Né?
Nas oficinas, saúde, educação, localização dentro da região metropolitana, qualidade de vida. Tem gente que disse nada positivo, mas daí já é um percentual menor. Colocando aqui, então, lado a lado os positivos, né? O que são esses aspectos comuns e complementares que a gente identificou entre o questionário e as oficinas? A questão da segurança, moradia e comércio, que nas oficinas aparece como uma qualidade de vida, e a questão do bom acesso a instituições de ensino, né? Que é a questão da educação como um aspecto positivo, que apareceu bastante. Sobre o poema de desejos, né? O que se desejava para Biguaçu nos próximos 10 anos. O que foi mais recorrente no questionário? A melhoria da mobilidade, investimentos em infraestrutura, e depois já com um percentual menor, mais embolado. Mais atividades culturais, retorno positivo da alça de contorno, geração de empregos, maior preservação ambiental, mais áreas de lazer, tudo mais. Maior conexão entre os diferentes bairros, um tema interessante. Nas oficinas territoriais, o que aparecia como desejo mais recorrente? Qualidade de vida, mas também apareceram mais embolados: segurança, fortalecimento de equipamentos de saúde, preservação ambiental, espaço público de lazer, emprego e renda. Então, aqui a gente vê lado a lado os desejos, tanto do questionário como das oficinas, e o que eles aparecem ali complementares, né? A melhoria da mobilidade urbana, tá? Ciclovia, ciclofaixa, tudo mais, acessibilidade. Melhoria da conexão entre bairros, mais atividades culturais, espaços públicos de cultura, também lazer. Questão de emprego, atração de investimentos e fortalecimento da economia, novos empreendimentos e leis de incentivo para a instalação de comércios e serviços. Certo? Gente, essa era a apresentação que a gente fez de resumo da sistematização da leitura comunitária, que são os resultados que a gente conseguiu a partir do questionário e das 6 oficinas, tá certo? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, entender. Não sei se vocês têm alguma pergunta, comentário. É isso. Alguém já tinha perguntado antes, né? Todos esses dados vão estar depois disponíveis para vocês. Essa apresentação a gente vai mandar para vocês com a próxima convocatória. E o caderno da leitura comunitária vai trazer todos esses dados daí analisados e discutidos. É isso. Deixa eu ver que alguém escreveu ali. A Priscila escreveu. Ok, que está representando o Elson é da área 1, né? Perfeito, obrigado, Priscila. É isso. Alguém ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? A gente dá o encaminhamento final. Tá tudo tranquilo. Alfredo, obrigado. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Só para lembrar, no próximo dia 31 é a nossa reunião ordinária, né? Quem não tem a participação do pessoal da USP e com relação ao plano diretor, é só os assuntos mesmo do CONDEM. E no dia 7, Guga, é 7, né? A audiência pública. Sim, eu já ia passar para essa questão que é muito importante, gente. Não dá. Faz o teu trabalho. Como vocês aqui já estão sabendo, né, a gente vai ter a audiência pública no dia 7, e a ideia é que tenha uma ampla divulgação. Então, a gente já começou a fazer divulgação, mas vocês são todos parte desse processo, tá? Então, vamos lá, ó. Anotar e compartilhar pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Vai ser no dia 7, às 19 horas, no auditório da antiga Univale, tá? Vai ser a audiência pública da leitura da cidade, que é essa etapa que a gente tá agora, né? Que vai encerrar com essa audiência, tá? A gente vai mandar o card no grupo do WhatsApp, assim vocês podem compartilhar para todo mundo, é importante, chamem todo mundo. Eu queria só fazer um pedido antes de me despedir. Jéssica Gaspar, é isso? Alguém da equipe técnica perguntou se a Jéssica está aqui. Qual que era a questão? Tem a ver, eu acho que com a chamada. Não sei se... Oi, boa noite, estou aqui. Janine, tá. Janine, qual que era a questão?
Olá, boa noite. Jéssica, você faz parte de alguma comissão? De qual representação é Isso, isso? qual a representação? Eu represento o CAL, Conselho de Arquitetura. Perfeito. É Jéssica Colega Cunha Cabral? Isso. Perfeito. Aqui tá Jéssica Gasparda e eu não tinha... É um dos meus sobrenomes. Perfeito, obrigada, viu? Praticamente a Jéssica é a membra nata desse conselho. Colega. Tá certo. Esclarecido, era isso. Não, isso é uma coisa gente, né? Às vezes a gente tentou fazer o controle pelo login, né? E às vezes tem uma diferença de nome, daí a gente tira a dúvida. Em breve a gente já vai saber todos os sobrenomes e daí vai ser mais fácil. É isso, gente. É o que a gente tinha para apresentar por hoje. A gente espera vê-los todos, então, na próxima... Na audiência, né? Na audiência lá do dia 7. A gente vai encaminhar para vocês essa apresentação por e-mail. E é isso. E o card também para vocês poderem compartilhar e nos ajudar na divulgação da audiência do dia 7, tá? Ô, Guga, o Toninho fez uma pergunta ali, quantas audiências teremos até a conclusão? Eu acho que é a primeira vez que ele vem, eu acho que o Toninho do Janaína, né, aqui da região 5, 6. Tá. E eu acho que é a primeira vez que ele vem, sempre vem o suplente, então ele está perguntando quantas audiências teremos até 5, região 5, até a conclusão. Eu acho que vão ser ainda... Deixa eu ver, ó. Vai ter essa agora da leitura da cidade. Entendo que vai ter uma das diretrizes, uma das propostas, tá? Pelo menos isso. Mas eu até queria pedir... Não sei se alguém da equipe técnica aí tem mais claro isso. Pelo menos isso, tá? Pelo menos mas mais a gente vai 3. ter consulta... Oi? Pelo menos mais 3, então. É porque a gente tenta fazer uma audiência pública para encerrar cada etapa. Tá? Só que a gente vai ter mais oficinas comunitárias em cada uma das áreas, tá? Ou seja, vai ter muita oportunidade de participação. A audiência é apenas uma das formas de participação, certo? Então, nas próximas etapas, a gente vai ter oficinas, onde a população vai poder estar mais perto, como aquelas da leitura comunitária que a gente viu agora, né? E daí, no final da etapa de diretrizes, vai ter uma audiência. No final da etapa de propostas, vai ter uma audiência. E no final, depois também, quando tiver o projeto de lei, vai ter a consulta pública. Ou seja, são muitas formas de participação, tá? E são todas elas complementares entre si. Mas o que não vai faltar é chance e oportunidade de participar. Certo? Certo, acho que nós podemos encaminhar para o final, né, Guga? Perfeito. Queria agradecer, então, a participação de todos. Lembrando que semana que vem vocês têm reunião... ordinária. Tá certo? Dia 31, online, mesmo horário, 19 horas. E quem precisar de declaração de presença, depois pode falar comigo ali no grupo do Condei no WhatsApp, tá bom? A Jéssica precisa. Então tá certo, gente. Sempre, né? Obrigado a todos aí, boa noite. Guga, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer e boa noite a todos. Valeu, gente, um abraço e até a próxima quarta. Tchau, gente, até mais.